Nós estamos numa série de mensagens, vamos à terceira mensagem da nossa série, que tem o título A Provocação de um Avivamento. Eu quero que você declare comigo, diga: a provocação de um avivamento. Diga para quem está do seu lado: nós vamos provocar um avivamento. Eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus com você, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, onde mostra o coração de Deus. Esse é o desejo de Deus para a nossa geração. Esse versículo é para esses dias. 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia também diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que o Senhor não quer que ninguém pereça, senão que todos possam chegar ao arrependimento. Alguém poderia perguntar: como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai operar para que isso aconteça, que ninguém pereça, que todos cheguem ao arrependimento, para que todos possam ser salvos? Deus vai fazer isso através da sua igreja. Eu vou repetir. Como é que Deus vai trazer salvação? É através da sua igreja. É através de nós, porque a igreja não são essas luzes, não são as cadeiras, não é o equipamento de som. A igreja, ela é composta por aqueles que foram marcados pela cruz de Jesus. A igreja, ela é composta por aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Se fizerem um exame de DNA, vão achar a marca de Cristo em você. Deus vai fazer isso através da sua igreja. Deus vai fazer isso através de você, e é através do nosso servir. Através do nosso servir. E para entendermos bem como é que Deus quer fazer isso, hoje eu quero estudar a vida, parte da vida e parte da obra de um grande homem de Deus. Quando eu chegar no céu, eu quero passar pelo menos 1 milhão de anos batendo papo com ele. Chama-se Neemias. Abra sua Bíblia agora no livro de Neemias. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, abrindo o seu celular, o seu tablet, na sua Bíblia, diga comigo: eu amo a minha Bíblia. Diga: Espírito Santo, eu abro o meu coração para a palavra de Deus. Eu declaro. Diga: eu estou aberto ao mover do Espírito na minha vida. Diga: eu serei totalmente impactado e transformado pela palavra do Pai. Neemias capítulo 1, e eu preciso dizer algo para você: quantos realmente amam a Bíblia? Aleluia. Você crê que a Bíblia foi escrita para você? Amém. Quantos aqui gostam de surf? Pelo menos admiram o esporte. Você sabe qual é a alegria de um surfista? É quando ele pega a sua prancha e chega àquela onda. Surfista não gosta de qualquer onda, ele gosta da onda certa. Ele fica tempos lá fora, mas ele pressente dentro dele quando vem a onda ideal. Então hoje você vai se sentir como um surfista na grande onda. Sabe por quê? Porque nós vamos ler muito a Bíblia hoje. Alguém me falou: pastor, eu acho que você chegou na cota de tantos versículos. É verdade, hoje é só o começo. Nós vamos ler muitos versículos da Bíblia. Então, meu irmão, pega a sua prancha e pega essa onda junto comigo. Você está comigo? Amém? Neemias capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. A Bíblia diz que no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. O texto está na primeira pessoa, e quem está falando é o próprio Neemias. Versículo 3, eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Ele está falando sobre o povo de Jerusalém. É uma sequência de fatos. Eu vou trazer um contexto histórico para você se adequar ao texto. Queridos, quando você olha na Bíblia,
desde o Antigo Testamento. Inclusive nós temos uma classe na nossa escola ministerial, Paz, que eu quero encorajar você a participar no próximo semestre, ou no próximo bimestre, o panorama do Antigo Testamento, porque para você ter revelação do Novo, você precisa conhecer bem o Antigo Testamento. Então você vai lendo desde Gênesis, você vê que Deus criou o homem para estar com ele, mas o homem pecou, mas Deus providenciou a redenção do homem desde Gênesis, no capítulo 3. Você vê o desejo do coração de Deus. Você vê a história de Moisés, e você vê que depois de Moisés, quem veio? Josué. Quem é o sucessor de Moisés? Diga comigo, Josué. Sucessor de Moisés é o Josué. Depois de Josué, nós não vemos nenhum outro grande líder se levantando. E o que acontece? O povo que veio depois de Josué começou a viver longe de Deus. Então eles começaram a viver num ciclo. Depois do livro de Josué, qual é o livro que vem na Bíblia? Diga, EMP. Vamos estudar na EMP, amém? Depois de Josué vem Juízes, amém? Diga comigo, Juízes. Então vamos lá, depois de Josué, Juízes. E no livro de Juízes você vê o que aconteceu. Essa geração que veio depois de Josué, ela vivia num ciclo. Que ciclo era, pastor? O povo caiu na idolatria, servindo outros deuses, se afastaram de Deus e estavam pecando. E você sabe que todo pecado traz desgraça, traz consequências. Então, o povo era oprimido por causa do seu pecado, por causa da consequência do pecado. Então vinham as nações inimigas e oprimiam, queriam tomar tudo que eles tinham, queriam matar, queriam fazer coisas terríveis. Quando eles viam, eles estavam apavorados, desesperados, o que é que eles faziam? Eles se arrependiam do pecado deles e eles clamavam a Deus. Eles diziam, Deus, tem misericórdia de nós. E Deus, rico em compaixão, Deus levantava um homem para libertar aquele povo. Quem era esse homem? Era um juiz. A Bíblia fala de vários juízes. Por exemplo, você lembra de Gideão? Você lembra de Sansão? E tinha juíza também, uma mulher muito corajosa. Poderiam dizer até que ela era nordestina. O nome dela é Débora, uma juíza. Uma mulher muito, muito corajosa. Então o que é que acontecia? Esse juiz, ele era um líder, e ele também legislava, ele era levantado como líder, como libertador para aquela nação. E ele dirigia aquela nação por aquela época, e esse juiz então, ele trazia libertação para o povo. Depois que o povo estava liberto por causa desse juiz, por causa de guerras e tantas outras histórias mais, o povo ficava relax, que bom, Deus perdoou os nossos pecados. Aí depois eles relaxavam de novo. E aí pecavam de novo, iam para a idolatria, se afastavam de Deus. Aí viam os inimigos, lhe oprimiam, e eles, Deus, tenha misericórdia de nós. Se arrependiam, Deus levantava um outro juiz. Por isso que o nome do livro é Juízes, porque Deus levanta muitos juízes. E vinha um outro juiz, libertava o povo. Aí o povo, relax. Escapamos de novo, peca de novo. E é um ciclo. Por causa de tanto pecado, Deus enviou seus profetas, o povo não ouviu os profetas, e teve um dia que os babilônicos entraram em ação, teve um dia que os inimigos entraram em ação, os persas e tantos outros mais, e aí Jerusalém foi destruída. Jerusalém era uma linda cidade. Um dia você ainda vai em Jerusalém, você ainda vai fazer uma viagem em Israel. Eu profetizo isso sobre você. E quando você entrar naquela cidade, você vai sentir no seu espírito que tem algo especial naquele lugar. E aí, a cidade foi destruída, os muros foram derrubados, as portas da cidade, que ficavam ali nos portões, eram por onde as pessoas entravam, era o que dava acesso à cidade, as portas também estavam arrombadas, destruídas, e aí o muro era muito importante para a cidade, naquela cultura, naquela época, naquele contexto, os muros serviam para proteger a cidade. Os muros estavam derrubados. E aqui está Neemias no palácio do rei Artaxerxes. Se você estiver procurando um nome para um filho no futuro, Artaxerxes é bem interessante. Então, o rei Artaxerxes, a Bíblia diz que ele era copeiro do rei. E ele está no palácio, mas mesmo no palácio, ele se preocupa com quem está passando necessidade. E aí Neemias nos ensina,
Porque nós hoje podemos estar vivendo num palácio. Nossa vida foi transformada por Deus. Deus restaurou nossa sorte. Deus restaurou nossa família. Vivemos bem, com alegria. Estamos no palácio. Hoje nós estamos num palácio real. Essa é a casa de Deus. Mas o fato da nossa vida estar bem, nós não podemos esquecer de quem está sofrendo lá fora. Por isso que nós oramos hoje pelos nossos irmãos lá no Sudeste africano. Porque eu estou do outro lado do litoral, e aqui a chuvinha, só me faz deixar querendo dormir até mais tarde, mas lá acaba com a vida e com a casa de todo mundo, com a esperança, expectativa de futuro das pessoas. Nós temos que ter compaixão e orar por eles. E Neemias vê os seus irmãos chegando, esse é o contexto do texto, e ele pergunta: como é que está Jerusalém? Como é que estão as pessoas que ficaram lá na cidade? E eles responderam, versículo 3: aqueles que sobreviveram à escravidão, foram levados escravos, sobreviveram ao cativeiro, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Os que ficaram na cidade estavam sofrendo. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Veja o que ele diz no versículo 4, ele diz: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Diga comigo: sentei e chorei. Ele fala: passei dias chorando, clamando, lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Uma das premissas que nós aprendemos na primeira mensagem com o bom samaritano é que nós precisamos ter esse coração. E nós enxergamos isso no coração de Neemias. A mesma graça que estava no coração do bom samaritano estava no coração de Neemias, porque ele tinha sensibilidade para ver, disposição para agir, para se aproximar, e tinha compaixão para agir. E eu quero declarar que essa mesma graça, esse mesmo espírito de compaixão, essa mesma unção está sobre a sua vida. Você pode declarar essas três bênçãos. Eu creio que são três virtudes que o Espírito Santo... Lembra que nós pedimos um batismo de compaixão sobre nós? Quando você foi batizado com compaixão nesse lugar, Deus te deu sensibilidade para ver, disposição para se aproximar e compaixão para agir. No 3, declare comigo: sensibilidade para ver, disposição para se aproximar e compaixão para agir. Nós vemos isso em Neemias. Eu gosto muito de utilizar também a Bíblia King James atualizada. No meu tempo, a sós com Deus, eu uso essa Bíblia, e eu gosto da tradução que vem do inglês. Eles dizem assim, no capítulo 1, versículo 3, a resposta dos homens, dos irmãos a Neemias. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Essa era a sociedade da época, e isso chama muita atenção para a nossa sociedade. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos também em sociedade, fazemos parte, estamos inseridos na sociedade fortalezense. Fortaleza é sua comunidade, Fortaleza é a nossa sociedade, o Ceará é a nossa sociedade. Amém? Você entende isso? Você está inserido nessa sociedade? Agora, na sociedade, no contexto em que vivia Neemias, os muros da cidade estavam derrubados de Jerusalém. As pessoas estavam passando por provação, humilhação, privações. E nós vemos também as portas destruídas. E sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu percebo que na nossa cidade existem algumas portas que precisam ser restauradas. Eu vejo que alguns muros estão derrubados e precisam ser restaurados. Como você vê isso? É simples. Eu estava olhando, por exemplo, as notícias. Eu quero mostrar algumas manchetes para você. E são manchetes reais. Eu tirei do Diário do Nordeste. Eu só olhei o jornal de sexta-feira, tá? De quinta-feira, melhor dizendo. E eu vi algumas notícias, tem uma delas que é muito forte. Eu disse: não, vou tirar essa daqui porque pode chocar as pessoas na igreja. A primeira delas está no Diário do Nordeste, as outras também são do Povo. Vigilante leva tiro de raspão na cabeça em assalto no Cambeba. Próxima. Motociclista
fica em estado grave após ser atropelado por motorista bêbado no Pici. Você vê aí que são problemas de origem, né, em contexto social. São problemas sociais graves. Ceará registra o maior número de novos casos de tuberculose nos últimos 10 anos. Adolescente é apreendido com cocaína pela cavalaria. Então são notícias terríveis, onde a gente vê na nossa sociedade, onde eu e você estamos inseridos, muros que precisam ser restaurados, portas que precisam ser refeitas, e Deus vai fazer tudo isso no nosso meio, através da sua igreja, através da sua vida. O Espírito Santo está falando com você hoje à noite. A Bíblia diz que você tem um ministério, o ministério que você tem é o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que você é um ministro da reconciliação. A Bíblia diz que você é um restaurador de brechas. Pega na mão do seu irmão e diga para ele: quero cumprimentar você, porque você é um ministro da reconciliação. Tem gente importante sentado aí do seu lado. Depois ele ora, Neemias clama, intercede pelo povo, ele intercede pelo favor de Deus. Olha o coração de Neemias orando, olha que coração cheio de piedade e misericórdia. Versículo 11: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido. Por que ele fala isso? Porque nesse dia ele ia entrar na presença do rei. Ele queria que a mão de Deus fosse favorável a ele diante do rei. Ele diz: faz com que hoje este teu servo, eu, Neemias, seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E ele diz: nessa época eu era copeiro do rei. Diga: Neemias era um copeiro. O que é um copeiro no nosso contexto hoje? Copeiro é a pessoa que serve as outras, né? Vem de copa, vem de cozinha. Mas naquela época, o copeiro, ele era um degustador do rei. Era uma pessoa de confiança. Mas sabe qual era a atividade dele? O rei estava com sede, precisava tomar um suco. Ele dizia: eu gosto de cajá, que vem do Ceará, então me dá um suco de cajá. Aí antes dele tomar, ele dizia: Neemias, vê se está tudo ok. Aí Noemias, uma mistura de Noemi com Neemias, mas é só Neemias. Ele olhava contra a luz, eu imagino, e o rei esperava 5 minutos e dizia: Neemias, faz 4, 3, 2, 1 para mim. Neemias 4, 3, 2, 1. O rei dizia: você está vivo? Você está se sentindo bem? Estou. Aí o rei ia lá. Obrigado que o copeiro chegou. Prova antes, por favor. Não precisa. Você tem muito bigode. Acho que Neemias não tinha bigode. E o rei tomava. Então a função do copeiro era proteger o rei com a sua própria vida, para que não envenenassem a grande autoridade. Você está entendendo? Então era uma pessoa de muita confiança. Não era qualquer um que se tornava o copeiro do rei, tinha que ter integridade. E sabe por que ele se tornou um homem de confiança do rei? Porque era um homem que temia ao Senhor. Governantes querem homens que temem ao Senhor do seu lado. Eu creio que Deus ainda vai colocar muitos irmãos aqui ao lado de gente de muita influência para governar. Então ele também era uma espécie de conselheiro do rei. E ele estava ali dentro do palácio. Mesmo dentro do palácio, mesmo dentro do conforto, Neemias se importava com quem estava sofrendo lá fora. Eu quero ver a história. Você está pronto para pegar a sua prancha e pegar a grande onda de surf comigo? Então vamos lá, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver a história de Neemias. Você precisa prestar muita atenção para não se perder no meio do texto. Eu peço que você não converse com ninguém, que você tome a sua atenção toda para os telões agora e para a sua Bíblia também. Capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Em primeira pessoa, quem está narrando é o próprio Neemias. Ele disse: nunca eu tinha estado triste na presença dele.
Deixa eu abrir um parêntese. Nunca um copeiro podia entrar com tristeza, com cara feia, na presença do rei. Por quê? Porque ele poderia ser morto. Tinha que estar alegre o tempo todo, alto astral o tempo todo, bom humor o tempo todo, sorriso, igual era o moço, né, no avião. O avião está caindo, ela está: senhores, mantenha calma, aperte cinto de segurança, nós vamos cair. É desse jeito. Mas pela primeira vez, ele não consegue esconder o que estava sentindo. Então, ele chega triste na presença. Versículo 2: por isso o rei me perguntou: por que o teu rosto parece tão triste e você não está doente? Ele diz: essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, olha só, ele sentiu medo. Eu disse ao rei: que o rei viva para sempre não tem nada a ver com o Senhor. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruína, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao meu Deus do céu e respondi. Opa, parênteses aqui. Você vê que homem sábio? Nós podemos aprender com ele. Tem situações que você fica e você diz, ai, 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 o que é que eu faço agora? O que é que eu digo agora? O rei falou com ele: o que é que você me pede? Ele, rapidinho, ele em espírito disse: agora, Deus, Espírito Santo, é agora, Senhor, vem com tudo, Senhor, me ajuda, eu dependo de Ti, ó Deus, eu tomo posse de toda a graça, eu tomo posse do Teu favor. Ele fez uma oração rápida aqui em espírito. É uma oração de flash, mas que é poderosa, aleluia. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele ali naquele momento. Ele está ali com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar, orando o tempo todo. Então ele orou. Orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo, eu, Neemias, puder contar com a sua benevolência, que o Senhor me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Versículo 6: então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Ou seja, o rei não pode ficar muito tempo sem você aqui. Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Diga glória a Deus. Irmãos, eu gosto muito disso aqui porque Neemias, tomado por uma compaixão, ele se move, ele é movido pela compaixão e ele resolve fazer algo. Ele não ficou pensando: quem sou eu no meio de toda essa situação? Eu não sou ninguém. Sou só um copeiro do rei. Eu não sou um pastor, eu não sou um sacerdote, eu não sou um engenheiro. Ele não era arquiteto. Imagine, é uma obra de construção. Ele não era arquiteto, ele não era engenheiro, ele era copeiro. Mas ele não coloca isso como dificuldades. Ele não fica dizendo: eu não tenho recurso, uma obra dessa envolve muito dinheiro. Ele não diz: eu não sou capacitado. Neemias não considerou o caos como algo natural. Ele se comoveu, ele se moveu, ele decidiu fazer algo. Você sabe qual é o nosso problema? A gente fica vendo essas notícias, a gente fica vendo essas manchetes, e às vezes o nosso coração começa a aceitar o caos como algo natural. A gente começa a dizer: é assim mesmo. Tem assalto, tem gente morrendo, tem gente adoecendo, tem gente indo para o inferno. Esse mundo é terrível mesmo. Graças a Deus que eu estou na igreja, eu me salvei. Deixa eu te falar uma coisa: esse discurso não vem do coração de Deus. O coração de Deus é tomado por compaixão. Eu creio que o seu coração pensa diferente. Eu sei que aqui nós temos uma igreja cujo coração bate compaixão, 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 compaixão. E tem alguns que tem taquicardia nisso. Compaixão, 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 compaixão. Que são apaixonados mesmo. E ele então, ele decide fazer algo. Eu creio que o Espírito Santo está nos incomodando da mesma forma como ele incomodou Neemias. Eu sei que tem alguns irmãos que estão escutando essa pregação e o coração, você está quase chorando, seu coração está queimando em compaixão por um projeto, por algo que Deus tem colocado no seu coração. Eu gostaria de dizer para você que nós também podemos nos levantar, nós podemos fazer algo também como igreja. Em Deus nós podemos restaurar os muros de Fortaleza, trocar as portas de Fortaleza e do nosso Ceará. Se você crê, diga amém. Capítulo 2, versículo 10.
veja, aparecem as dificuldades. O inimigo entra em ação, sabe por quê? Porque quando você decide fazer algo que é bom, o diabo não gosta, porque ele sabe o potencial que você tem, ele sabe que você é um restaurador de brecha, ele sabe que você tem um ministério da reconciliação, ele sabe que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração, você sabe que existe, ele sabe que existe uma autoridade espiritual sobre a sua vida, onde você chega, o mal tem que sair, então ele se levanta contra isso, e traz dificuldades. Versículo 10, disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Isso é obra de inimigos. E sabe, às vezes o inimigo usa muitas estratégias, e uma delas são pensamentos negativos. Porque aqui, se você estudar todo o livro de Neemias, você vai ver que esse Satambira, ou melhor, Sambalate, esse Sambalate e o Tobias, esses dois infernizaram a vida do Neemias e dos seus voluntários o tempo todo. Eles fizeram isso antes da obra começar, eles fizeram isso durante a obra de reconstrução, e eles fizeram isso também depois que continuaram perseguindo. Então muitas pessoas às vezes não conseguem participar de uma reconstrução, não conseguem ser voluntários, não conseguem servir em algo, por causa de setas desses inimigos, que colocam na mente da pessoa assim, eu não sirvo porque eu não tenho tempo. Essa é uma desculpa, eu não tenho tempo. Eu vi uma propaganda na televisão, e alguém estava fazendo aquele exercício, me ajuda que me fugiu a palavra, sobre o sangue, né, que fica, não é, hemodiálise, tem um comercial na TV, eu não sei se você já viu, alguém está no celular, e aí o narrador fala mais ou menos assim, ele nunca teve tempo para a saúde, para cuidar da saúde, agora a saúde está tendo tempo de cuidar dele, aí aparece ele parado numa máquina de hemodiálise, não tinha tempo. Se você não tiver tempo para servir, um dia você vai ter que acabar sendo servido, e o tempo vai cuidar disso para você. A Bíblia diz que maior privilégio é servir do que ser servido. Então isso é uma mentira, que você não tem tempo. Eu vejo pessoas aqui na nossa igreja, e eu não vou começar a falar nomes porque eu posso, é muita gente, mas eu vejo irmãos que são médicos, que são empresários, que são engenheiros, arquitetos, advogados. Eu vejo gente que trabalha empregada no governo, em lojas, no shopping center, gente que estuda, gente que trabalha, gente que tem filhos, gente que tem pai idoso para cuidar, que é cheio de ocupações, está fazendo doutorado, está fazendo mestrado, gente super ocupada, mas que não perde a oportunidade e não tem dificuldade para servir, que no domingo ainda vai lá para o Paz Kids. Depois de uma semana difícil, com muito trabalho, domingo ele está pulando com o menino aqui no cangote. Porque ele está dizendo, eu tenho chamado para servir. Eu tenho um propósito na minha vida, eu amo servir, isso faz parte da minha essência, isso faz parte da minha alma. Eu não sei porque ainda não chegou a hora, eu não estou pronto. Vai chegar um momento, ainda não é tempo. Eu estou arrumando algumas coisas na minha vida, porque ainda sou muito pecador. Eu sou uma pessoa tão terrível, como é que eu posso fazer isso? Não depende da sua bondade, é por causa da justiça de Cristo na sua vida. É porque eu não sou preparado, não tem problema, a gente prepara você. É porque eu não tenho os recursos, Deus vai prover os recursos como proveu para Neemias. Eu não fui procurado, nós estamos procurando você agora. É muito trabalhoso, se não fosse, Deus não te chamava. Tem gente melhor do que eu, é verdade. Mas isso é uma mentira do inimigo, porque você é melhor do que muita gente em muita coisa. Deus vai usar outro, Deus quer usar você. Basta os meus problemas, cada um com seus problemas. Se você tirar os olhos de si mesmo, Deus vai fazer milagres na sua vida. Eu vou contar uma história, rapidinho, não aplaude ainda, segura a onda aí. É o seguinte, eu me lembro de algumas pessoas que chegavam comigo aqui na igreja e diziam, pastor, eu estou meses sem trabalhar, eu estou sem emprego, pastor, ora por mim para eu arranjar um emprego. E eu dizia para a pessoa, olha, eu vou orar por você, e eu creio que Deus vai abrir uma excelente porta de trabalho para você, mas eu tenho duas tarefas para você. Eu oro por você se você me prometer que você vai fazer o que eu estou te dizendo.
A pessoa dizia assim: pastor, o que é que eu tenho que fazer? Eu disse: você diz que não tem trabalho, pois eu estou te arranjando um trabalho. O seu trabalho é procurar trabalho. Você não vai mais ficar em casa anotando receita da Ana Maria Braga. Você vai sair e espalhar seu currículo por aí. Estou fazendo isso via internet. Você vai fazer isso via pernas agora. Você vai andar, você vai sair do seu lugar. Você vai agir. As pessoas precisam ver o seu sorriso. Elas precisam olhar nos seus olhos e ver quem é você para te contratar. E a segunda coisa, o tempo que sobrar livre, depois de você procurar emprego, você vai ser um voluntário no Instituto Melvin. Você vai ajudar aqui no trabalho com nossas crianças. Todo mundo, diga comigo, todos que passaram por esse processo, serviram, e depois de alguns dias, semanas ou meses, chegaram com a Adriana e falaram lá no Instituto: olha, eu queria pedir perdão, eu gosto tanto de servir as crianças, é que eu arranjei um trabalho. Todos, 100%, se você estiver desempregado, faz isso. Se você não conseguiu um emprego, Deus consegue para você. Bastam os meus problemas. Eu não estou com disposição. Preguiça, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Alguém poderia dizer: pastor, o que eu ganho com isso? Você ganha uma nova perspectiva de vida. É a primeira coisa que você ganha. Você vai ver a vida sobre um novo prisma, sem banalidade. Você vai ter uma vida com sentido, com propósito. Você vai ver e vai ter a oportunidade de dar sentido, de mudar o destino de milhares de pessoas. Se você começar, você vai ser um agente de mudança se você for um voluntário, se você for servir as pessoas. Você vai ganhar humildade e simplicidade. Jesus tinha essa característica. Ele era humilde, ele era simples de coração. As pessoas não vão se importar com a blusa que você usa, se é de marca ou não. Se você tem o último modelo de iPhone, elas vão ver o seu coração cheio de compaixão. E o céu é atraído por isso. Terceiro, novas habilidades. Você pode acabar sendo muito bom em coisas que você nunca imaginaria ser. Você vai encontrar também o seu chamado no meio de servir, no meio de trabalho voluntário. Você vai encontrar a sua vocação. Outra coisa, Deus vai te dar, você vai ganhar novas amizades. Você vai conhecer novas pessoas. Isso vai gerar relacionamentos sadios, amizades duradouras e muito boas. Você também vai ganhar experiência, que vai atrair grandes oportunidades para a sua vida. É um aprendizado. E o sétimo é que você vai ser uma pessoa realizada. Você vai ter alegria. Você vai ser feliz. Você vai ter saúde física, mental, emocional. Um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, diz que aqueles que são voluntários, diz que aqueles que servem durante a sua vida em alguma coisa, aumenta a expectativa, o nível, o grau de expectativa de vida. As pessoas que servem, elas vivem mais, têm mais anos de vida. Então, quer passar dos 90, quer ir até os 100, se você pensa que você vai viver 70, você vai viver 80 no mínimo, você vai ter longevidade, você vai ter vida longa, sai artrite, sai doença, sai todo mal, sai dor de cabeça, sai velhice, sai o diabo, sai tudo, porque você serve, você tem a disposição de Deus em você. Diante das dificuldades, olha a resposta de Neemias, capítulo 2, versículo 20. Eu lhes respondi: o Deus do céu fará com que seremos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, ele fala para esses dois homens: vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Eu pergunto, qual será a nossa memória para essa geração? Porque para eles não havia nada. Mas a geração que virá depois de nós vai dizer: eles participaram da reconstrução de Fortaleza. Nós vivemos, nossa geração tem um novo Ceará. Nossa comunidade respira um novo ar. Nossa sociedade teve um novo começo, porque a vida dele foi marcada pelo servir. Lá na sua lápide vai ter um selo de qualidade colocado pelo Espírito Santo: serviu. Por isso que Paulo diz: eu completei a carreira, eu combati o combate. Lá em Atos, a Bíblia diz que Paulo serviu a sua geração. E agora, Neemias
abençoado pelo rei. Você lê o livro de Neemias, o rei deu cartas, o rei deu cheque em branco, o rei proveu dinheiro, o rei trouxe o favor das autoridades e ainda arranjou um exército para ir com ele por causa da segurança. E Neemias vai até Jerusalém e ele chama todo mundo. Como é que estavam as pessoas lá em Jerusalém? Elas estavam passando por grande tribulação. Elas estavam passando por privações. Elas estavam passando por humilhações na sua vida. Eu me lembro, antes de eu conhecer a Cristo, eu passei por tudo isso. E ele chama esse povo atribulado, privados, humilhados, e passa a visão para eles e diz: olha, nós podemos reconstruir os muros da nossa cidade. As pessoas estão atrás de algo que é nobre. A Bíblia diz lá em Isaías que o nobre busca coisas nobres para a sua vida. Ele fala: as portas, os portões estão destruídos. Estou levantando um exército de voluntários para a gente servir e fazer tudo novo. E veja a resposta dessas pessoas. Vá para Neemias capítulo 13. Você está pronto para embarcar comigo? Pegue sua Bíblia, sua prancha. Tem uma onda grandona à nossa frente, aleluia. Você está pronto? Olha a resposta das pessoas. Olha na sua Bíblia e pode ver no telão. Neemias capítulo 3, eu vou na Bíblia Mensagem agora. Versículo 1, 3, 1. Capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz que o sacerdote principal, Eliasibe, e seus colegas sacerdotes logo se prontificaram. Começaram a trabalhar na porta das ovelhas. Diga comigo, porta das ovelhas. Quem é ovelha? Ovelha é quem precisa ser cuidado por um pastor. Ovelha é gente que precisa ser cuidada. Ovelha é gente que precisa ser pastoreada. Aonde que eles começaram? Pelas pessoas. Na porta. É nessa porta que entram as coisas boas para a vida das pessoas. Eles começam aqui pela porta das ovelhas. Restauraram as portas e as fixaram nos batentes. Depois seguiram até a terra dos Sem e a torre de Ananiel. Os homens de Jericó trabalhavam com eles. Ao lado deles estava Zacu, filho de Inri. A porta do peixe. O que é o peixe? O peixe é o símbolo do cristianismo, da igreja. A porta do peixe foi construída pelos irmãos Asenã. Eles a restauraram, encaixaram nos batentes, instalaram as trancas e as travas de segurança. Maremote, filho de Urias, filho de Acós, trabalhou do lado dele. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mezebel. Depois Zadok, filho de Baná. Eu acho que era tudo jogador de futebol essa turma aqui, gente. Olha os nomes deles. Ao lado deles, os tecoístas, exceto os nobres, que se recusavam a sujar as mãos. Tinha gente que era: não vou fazer parte, vou sujar minha mão. Gentalha. Versículo 6. A porta de Gesana foi restaurada por Joiada, filho de Passei, por Mesulão, filho de Bezodias. Eles os restauraram, encaixaram nos batentes, instalaram as trancas e as travas de segurança. O gibeonita Melatizo, o menonita Jadonho, os homens de Gibeon e de Mispá, lugares que estavam sob jurisdição do governador da província, além do Eufrates, trabalharam com eles. Uziel, filho de Araías, um dos ferreiros, trabalhou do lado deles e a seu lado. Ananias, um perfumista, fechou a loja do boticário e foi trabalhar com eles. Veja quanta gente. Cada um tinha o seu trabalho, cada um tinha a sua profissão. Eles deixaram tudo e foram servir. Eles reconstruíram os muros de Jerusalém até o muro largo. Versículo 9. O trecho seguinte foi reconstruído por Refaías, filho de U, governador da metade de Jerusalém. Ao lado dele, Gedaía, filho de Aramuf, reconstruiu a frente de sua casa. Atus, filho de Assabinéias, trabalhou ao lado dele. Versículo 11. Malquias, filho de Aurim. Assub, filho de Paete Moabe, reconstruíram outro trecho que incluía a Torre dos Fornos. Fala de provisão. Ao lado deles, Salum, parente do Eliezer da nossa igreja, filho de Aloés, governador da outra metade de Jerusalém, trabalhou com suas filhas. Olha aí, família servindo. Hoje de manhã eu vi um casal da nossa igreja com filhas e filhos ali no Pais Kids. Eu digo, meu Deus, estão restaurando essa porta. Que coisa tão linda. As filhas. A porta do vale, versículo 13.
A porta do vale foi reconstruída por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a restauraram, puseram nos batentes, instalaram as trancas, as travas de segurança. Reconstruíram também 450 metros do muro. Dos 2.600 metros, 450 foi só essa turma. E eles foram até a porta do esterco. Você sabe o que é esterco? Eu não preciso dar o vocabulário, né? O sinônimo. Mas é um lugar onde ninguém quer ir. É um lugar que cheira mal. Mas esses foram até lá, até a porta do esterco. Eles foram até a porta dos presídios. Eles foram até as favelas. Eles foram eles foram atrás dos dependentes químicos. Eles foram atrás daqueles que foram rejeitados. Eles foram atrás dos leprosos. Eles foram atrás dos doentes. Eles foram atrás dos rejeitados, de gente que não era amada pelos outros. Nada contra essas pessoas. Essas pessoas não são isso, mas a sociedade rotula e sente isso. Repugna essas pessoas que dizem que não tem mais jeito e não tem mais esperança. Mas Deus levantou um grupo que disse: se é a porta do esterco, se a coisa não cheira bem lá, nós vamos levar o perfume de Cristo para esse lugar. Versículo 14, a porta do esterco foi reconstruída por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aiquerem. Ele a restaurou, pôs nos batentes, instalou as trancas, as travas de segurança. A porta da fonte, aleluia, de onde flui água viva, foi reconstruída por Salom, filho de Corozé, governador do distrito de Mispá. Ele a restaurou, a cobriu, pôs nos batentes, instalou as trancas e as travas de segurança. Também reconstruiu o muro do tanque de Siloé. Você lembra do milagre que Deus fez aqui nesse lugar depois? Porque alguém antes passou e restaurou. Que fica no jardim do rei, ambiente de governo, ambiente administrativo, governamental, até os degraus que descem da cidade de Davi. Versículo 16, depois deles, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zu, trabalhou desde o trecho diante do túmulo de Davi até o tanque artificial e a casa dos soldados. Versículo 17, em seguida, estavam os levitas sob o comando de Reum, filho de Bani. Ao lado deles, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, representou aquela região. Depois seus irmãos continuaram reconstruindo sob o comando de Binuí, filho de Anadad, governador da outra metade do distrito de Keila. Versículo 19, o trecho que se estende desde a subida do depósito de armas até a esquina do muro foi reconstruído por Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá. O trecho desde a esquina até a porta da casa do sacerdote principal Eliasibe foi reconstruído por Baruque, filho de Zabai. Marimote, filho de Urias, filho de Acós, trabalhou desde a porta até o final da casa de Eliasibe. Os sacerdotes da vizinhança continuaram dali. Um para e o outro já continua. Os sacerdotes continuaram. Benjamim e Assub reconstruíram o trecho do muro diante de suas casas, e Azarias, filho de Maasaías, filho de Ananias, trabalhou do lado das residências, os condomínios de luxo. Versículo 24, o trecho desde a casa de Azarias até a esquina foi reconstruído por Binuí, filho de Enadad. Balau, filho de Uzai, trabalhou do outro lado da esquina e da torre que fica no palácio superior do rei, perto do pátio da guarda. Ao lado dele, Pedaías, filho de Paróis, e os servidores do templo que viviam na colina de Ofel reconstruíram desde a porta das águas até, ou melhor dizendo, para o leste até a torre alta. Os homens de Tecoa reconstruíram o trecho desde a grande torre até o muro de Ofel. Versículo 28. Os sacerdotes trabalharam no lado de cima da porta dos cavalos. Cada sacerdote reconstruiu um trecho em frente à sua casa. Depois Zadok, filho de Imer, reconstruiu em frente da sua casa. E em seguida Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental. Depois Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zelap. Em seguida Mesulão, filho de Berequias, reconstruiu um muro diante do seu galpão. Versículo 31. O ferreiro Malquias reconstruiu o muro até o alojamento dos servidores do templo e dos comerciantes, desde a altura da porta da inspeção até a guarita da esquina. Os ferreiros e os comerciantes reconstruíram o trecho que fica entre a guarita da esquina e a porta das ovelhas. Uma pergunta para você: aonde começou a reconstrução do muro? Aonde terminou a reconstrução do muro? Eles fecharam tudo, 2.600 metros. Jerusalém estava destruída. Seus portões destruídos, derrubados. Aonde estava esse povo?
Ninguém via essas pessoas. E Deus levanta do meio desse monturo muita gente nobre. E Deus usa essas pessoas. Eu creio que Deus está, talvez você diga, eu sou só mais um no meio da multidão. Você não é isso não, você é amado, você está numa célula, você é cuidado, pastoreado. Mas você diz, eu não faço nada aqui, eu estou aqui. Sabe, Deus está vendo você. E Ele quer tirar você da arquibancada para colocar você em campo. Para jogar e fazer gol. Que time fenomenal. E Neemias no capítulo 4, no versículo 6, ele diz, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Agora eu quero chamar a sua atenção para o coração de Neemias. Veja o coração desse homem. Capítulo 5, versículo 16 a 18. Amém? Você ainda tem ânimo aí para ler a Bíblia? Aleluia. Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Versículo 16, venha comigo. Pega a sua prancha, vamos pegar essa onda. Eu tinha um trabalho a fazer, construí um muro e me dediquei a ele. Diga comigo, foco. Diga para o seu irmão, não perca o foco de servir. Sabe, querido, às vezes tem muita coisa que distrai a gente, mas isso é mais importante. O foco era construir um muro. E me dediquei a ele. Todos os meus homens estavam envolvidos no trabalho. Não tínhamos tempo para nos preocupar em adquirir propriedades. Um parêntese, hoje no Brasil a gente vê algumas pessoas que tinham que servir a nação, que tinham que servir os brasileiros, estão sendo presos, mas pegam um dinheiro que é para servir, para comprar suas próprias propriedades. Neemias disse, corrupção aqui não. Além disso, dei de comer do meu próprio bolso. Diga, meu próprio bolso. Meu Deus, olha o coração desse homem. Neemias é demais. Dei de comer do meu próprio bolso a 150 judeus e oficiais provenientes de nações vizinhas. Gente, veio pessoas de outras nações. Um boi, 6 ovelhas, olha o cardápio, e vários frangos eram preparados todos os dias. E a cada 10 dias eu fornecia grande quantidade de vinho. Mesmo assim, nunca me faltou nada. E era só um copeiro. E sabe qual foi o resultado? Eu já vou encerrar. Eles foram bem-sucedidos. Foram bem-sucedidos. Nada podia impedir esses irmãos de restaurar e conquistar. Olha o capítulo 6, o versículo 15. A reconstrução dos muros foi concluída no dia 25 do mês de Elul. Foram 52 dias de trabalho. Diga comigo, 52 dias. Irmão, esse foi o prazo para restaurar 2.600 metros de muros derrubados, de portas arrancadas. Quando os nossos inimigos souberam disso, e as nações ao redor viram a obra que fizemos, nossos adversários perderam a esperança. No fundo, reconheceram que a obra era de Deus. Irmão, nós não estamos fazendo coisas para homens, nós estamos fazendo para Deus. A obra é de Deus. Jesus disse, se você der um copo de água para esses menininhos, está fazendo para mim, viu, tio? É para mim. Jesus disse. Aleluia. Que coisa gloriosa. E sabe qual o resultado? Primeiro, eles foram bem-sucedidos. Segundo, eles experimentaram um grande avivamento. Diga comigo, avivamento. Sabe por quê? Porque depois de reconstruídos os muros, depois que todos voltaram e começaram a habitar na cidade, o culto ao Senhor foi restabelecido naquele local. A palavra de Deus, ela foi lida e ensinada. O texto bíblico diz que eles choraram muito e se arrependeram dos seus pecados e reconciliaram com Deus. A cidade voltou a ser habitada e os muros e as portas foram restauradas.
E aqui eu quero ler o meu último texto com você, capítulo 8, versículo 9 e 10 de Neemias. A Bíblia diz que Neemias era o governador. Peraí. Neemias não é o copeiro? Agora Neemias é o governador. Sabe por quê? Porque Deus promove quem tem um coração de servo. E a Bíblia fala aqui, olha, irmão, eu lembrei daquela dupla, Romário e Bebeto. Lembra na Copa do Mundo? Neemias e Esdras. Neemias era governador e Esdras, sacerdote e escriba. Quem é esse Esdras? Antes do livro de Neemias tem um livro de Esdras. Antes, querido, era considerado um só livro. Não tinha separação entre Esdras e Neemias, tá? Era só um livro. Depois, para ficar mais fácil de estudar, separaram as histórias. Mas eles viveram no mesmo tempo, eles eram contemporâneos. E a Bíblia diz que Neemias era governador e Esdras sacerdote e escriba. E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, preste atenção, não deixe nada lhe distrair, porque aqui é o momento, aqui é o texto-chave. Eles ensinavam o povo e disseram, este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus, para que não pranteeis e nem chorem. Por quê? Porque viviam chorando, viviam sofrendo, viviam humilhados, viviam abatidos, viviam em tribulação, com privação. E ele diz, não pranteeis e nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as sagradas escrituras, ouvindo a lei do Senhor. Versículo 10, disse-lhes mais, ide e comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Declare na primeira pessoa, no coletivo, diga, a alegria do Senhor é a nossa força. Mão no coração, diga, a alegria do Senhor é a minha força. Quantos aqui já tinham ouvido falar nesse versículo? Qual é o contexto que esse versículo foi escrito? Um ambiente de serviço. A alegria do Senhor só é a minha força quando eu me disponho a servir. É nesse ambiente de serviço, de voluntariado. Sabe, eu creio que Deus está falando conosco. Pode apagar as luzes, por favor, queridos? Eu creio que Deus está falando conosco. Porque eu creio que Deus quer mudar a nossa sorte, Deus quer mudar a sorte, deixa só aqui na frente, a forte da nossa linda fortaleza. Eu creio que Deus pode restaurar os muros dessa cidade, irmão. Eu creio que Deus pode restaurar os portões dessa cidade, irmão. Eu creio. Mas eu creio que Deus vai usar pessoas como você, minha irmã. Deus vai usar pessoas como você, meu irmão. Deus vai usar pessoas como você, brother. Deus vai usar jovens como você, aleluia. Deus vai usar os nossos adolescentes. Cadê os adolescentes? Estão ali. Eu creio. Nós não vamos aceitar o caos como algo natural, como Neemias. Eu creio, sabe, Deus está levantando a sua igreja para uma revolução através do serviço e do voluntariado. E eu creio, eu falo como profeta de Deus, nós vamos ver notícias diferentes nos jornais de Fortaleza. A mídia vai trazer para a gente notícias diferentes. Deus falou isso para mim, Deus me falou. E eu quero mostrar para você algumas dessas notícias. Apague todas as luzes. Primeira notícia. Polícia de Fortaleza é a menos estressada do Brasil. Diminuição do índice de violência atrai cada vez mais turistas à capital cearense. Próxima notícia. Trânsito de Fortaleza é considerado modelo para as principais capitais do Brasil. O índice de acidentes diminuiu tanto que é objeto de estudo de especialistas sul-americanos. Ceará
registra o menor número de dengue, tuberculose e sarampo do país. Engajamento de voluntários de instituições evangélicas ajuda a erradicar doenças. Sobram vagas em comunidades terapêuticas, clínicas de recuperação. Trabalho realizado por igrejas recuperam dependentes químicos. A procura por tratamento agora é de pessoas de outros estados. E por último, tem mais, mas eu parei aqui. Fortaleza tem a menor taxa de divórcios do Brasil. Famílias afirmam que encontraram harmonia. Voluntários do Ministério de Família da Paz Church Fortaleza participam de evento na ONU em Genebra para explicarem o fenômeno. Eu creio, 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 eu creio. Deus vai usar a sua vida. Eu não sou o Neemias, mas eu sou o seu pastor, que tem um sonho de ver essa cidade restaurada em seus muros e suas portas. E eu creio que Deus vai fazer isso. E eu estou aqui como Neemias para convidar você hoje. Nós somos esse grande exército. Nós somos a igreja do Senhor. Deus me deu uma palavra hoje, ontem à noite. Foi sexta-feira à noite que Deus me falou algo para eu falar para você. Tem a ver com família. Algumas pessoas não têm todos seus familiares seguindo a Jesus. Outras pessoas vivem com desafios diários, dificuldade de comunicação, briga, contendas, intenções erradas, uma luta dentro de casa. Isso vem se prolongando anos por anos. Se você tem vivido isso, essa palavra é para você. E Deus me disse: fala para as pessoas que tem mais de um crente em casa, para eles se reunirem, orarem pedindo perdão ao Senhor, e eles provocarem um avivamento dentro da casa deles, através do servir. Para de lutar, para de contender, para de perder as esperanças. Deus quer salvar a sua família. Ele quer transformar o ambiente dentro da sua casa. É sua sociedade interior, dentro do seu lar. E Deus disse: combinem entre si de servir os familiares. Entrou em casa com tênis sujo, motivo de briga. Mas você vai pegar aqueles tênis, não vai falar nada. Você vai lavar e dizer: me perdoe, eu resolvi lavar os seus sapatos, porque eles estavam cheios de terra. Quero dizer que eu amo servir você. Deus vai ganhar esses corações para Cristo. Então Deus está desafiando você a servir sua família. Não seja um religioso dentro da sua casa, seja um servo. Transmita Jesus na sua essência pelo servir. Jesus serviu. A Bíblia diz que Jesus amou os seus e os amou até o fim. Se você é o único crente da sua casa, sirva. Lave os pés, seja um servo. O céu todo vai olhar para você. E são os voluntários do céu, os anjos do Senhor, que vão ajudar você. Você vai ver um avivamento na sua casa. Eu libero uma palavra de salvação e de resgate para a sua família. No nosso contexto de igreja, eu pergunto: você decide servir? Durante essa semana esteja orando por isso. Ore, jejue. Como igreja, irmão, nós vamos avançar servindo e provocar um avivamento nessa cidade. Nossa cidade não será mais a mesma. Nossa comunidade não será mais a mesma. Nossa sociedade não será mais a mesma. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Semana que vem nós teremos a última mensagem dessa série. E vai ser um domingo especial aqui na nossa igreja. Semana que vem vai ser um domingo histórico na Paz Church. Prepare o seu coração para isso. Coloque suas duas mãos no seu coração e diga: Pai, muito obrigado. Eu saio daqui hoje transformado
pela tua palavra. Durante essa semana, fale o meu coração. Onde é o meu lugar? Onde é o meu posto? Onde devo servir? Onde devo colocar as minhas mãos? Espírito Santo, eu reconheço o teu chamado. Estou aqui para atender e para obedecer. Amém.